Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre as 5 principais armadilhas nas questões do tipo Data Sufficiency do GMAT, mas não são quaisquer armadilhas, são armadilhas em questões no estilo sistemas de equações, tá? Então, com o tópico de sistemas de equações. E essas armadilhas você tem que tomar cuidado, porque intuitivamente, com o conhecimento que a gente muitas vezes tem do colégio, lá do ensino fundamental, do ensino médio, a gente pode achar que a gente sabe a solução, que aquela questão é simples, mas na verdade aquela questão é uma questão difícil porque ela tem uma armadilha. Então você tem que ficar ligado nas 5 principais armadilhas em questões com sistemas de equações. Então pode ir tirando o óculinho aí para prestar atenção nessa aula. Reforçando que o que a gente vai tratar aqui é um dos tópicos que envolve a aritmética e a álgebra. No GMAT a gente tem várias matérias diferentes que são cobradas. E é esperado que você tenha um conhecimento de um pouquinho de cada uma delas. Mas é claro que durante os seus estudos você vai estudando um tópico de cada vez, certo? Você já estudou isso alguma vez no colégio, lá no ensino fundamental, depois estudou de novo no ensino médio, talvez tenha estudado de novo ainda na faculdade. Mas o ponto é, para se preparar especificamente para o GMAT, você vai ter que dar outras voltas aí nessa espiral de aprendizagem matemática. E o que a gente vai fazer hoje é justamente dar uma reforçada aqui nesses dois setores aqui, o da aritmética e o da álgebra. Então vamos lá. Olha só, o que a gente aprende sobre sistemas de equações na escola, né? Que quando a gente tem uma única incógnita que a gente tem que descobrir, se a gente tiver uma única equação, a gente consegue descobrir o valor daquela incógnita. E se a gente tem duas incógnitas? A gente precisa de duas equações para conseguir descobrir o valor de cada uma das incógnitas. E se a gente tem três equações, a gente precisa de... e se a gente tem três incógnitas, por exemplo, x, y, z, a gente precisa de três equações para conseguir descobrir o valor de cada uma das incógnitas. E assim por diante. Porém, será que é verdade? Será que é sempre verdade? E é o que a gente vai ver, que é onde as armadilhas do GMAT pegam a maior parte dos alunos. Porque a gente aprende, a gente se condiciona a pensar o seguinte, que quando a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de duas equações, pelo menos, ou seja, duas peças de informação para conseguir responder o problema. Porém, nem sempre isso vai ser verdade. Então, hoje, o que a gente vai ver? Vou mostrar para você, caso você ainda não tenha uma base do que é Data Sufficiency, eu vou mostrar o que é o estilo de questões do tipo Data Sufficiency e como que a gente pode resolver. Isso vai ser um overview só, para você conseguir acompanhar as questões que a gente vai trabalhar aqui. Mas, se você precisa aprofundar nas questões do tipo Data Sufficiency, recomendo fortemente que você assista a aula que eu tenho aqui no canal, que é específica sobre Data Sufficiency. Tá? Mas a gente vai ver um overview aqui, e aí a gente vai começar a falar das armadilhas. Quando que nem sempre duas equações são, na verdade, duas equações? Quando que nem sempre duas incógnitas são duas incógnitas? Quando uma das equações já está pronta para o abraço? Quando você tem um quadrado à espreita? E a outra armadilha é quando a gente tem restrições inteiras. Então vamos ver na prática como que é cada uma dessas armadilhas. Quando a gente tem uma questão do tipo Data Sufficiency, a estrutura da questão tem sempre uma pergunta inicial. Tá? Então a gente tem uma pergunta que a gente tem que tentar resolver. E olha só, o tipo de questão se chama Data Sufficiency porque a gente quer saber se a gente tem dados ou informações suficientes para quê? Para responder a pergunta que tem no enunciado. Então, a estrutura dessas questões não é para você responder, chegar num valor exatamente de uma resposta. Muitas vezes você não vai precisar chegar num valor de x, muitas vezes, tá? Você só vai precisar dizer que, será que, dadas as informações aqui fornecidas, né? Então, será que eu consigo responder a pergunta do enunciado? Então, essa é a estrutura. Você vai ter uma pergunta, você vai ter dois statements, sempre vai ser assim. Sempre vai ter dois statements que você vai ter que julgar separadamente, tá? Então, olhando só para o Statement 1, a gente consegue responder a essa pergunta do enunciado? É isso que a gente vai se perguntar quando a gente estiver resolvendo uma questão do tipo Data Sufficiency. Aí você esquece o Statement 1, olhando só para o Statement 2 agora, e tampa com o dedo o Statement 1 para olhar só para o Statement 2, tá? Isso é importante. Olhando só para o Statement 2, a gente consegue responder a pergunta do enunciado?
Nesse caso aqui, a gente consegue resolver a pergunta do enunciado usando ou só o statement 1 ou só o statement 2. Os dois separadamente eles já são suficientes para responder qual é o valor de x. Porque aqui a gente tem uma equação só com uma incógnita, aqui a gente tem uma equação só também com uma incógnita. Então, a gente não tem nenhum problema aqui, os dois statements, as duas linhas, 1 e 2, são suficientes separadamente para responder a pergunta do enunciado. Ah, beleza, mas não é só isso que é a estrutura principal de uma questão do tipo Data Sufficiency. Porque as alternativas sempre são as mesmas, sempre com esse mesmo texto, sempre nessa ordem. Tá? Então, eu vou mostrar uma forma prática de você identificar qual alternativa é a correta de você marcar. Como eu falei, você tem que começar observando o Statement 1 separadamente, ignorando o Statement 2. Depois você vai olhar o contrário, tampa o Statement 1, olha só para o Statement 2, e aí você vai chegar às conclusões que, bom, ou só a primeira linha é suficiente para você responder a pergunta do enunciado, mas a segunda não é, e aí você vai marcar a alternativa A, então é quando só a 1 é suficiente para responder a pergunta, você marca a A. Quando é o contrário, a 1 não é suficiente sozinha, mas a 2 é, você vai marcar a B. Agora, você vai marcar a C quando nenhuma das duas for suficiente separadamente, mas juntando as duas, você consegue dar uma resposta única para a pergunta do enunciado. E você marca a D quando as duas separadamente, já independentemente, são suficientes para responder a pergunta do enunciado, que é o caso, inclusive, desta questão aqui. Tá? E a alternativa E você só vai marcar quando, mesmo juntando os dois statements, então considerando as duas informações juntas, só no caso, juntando as duas, você não consegue responder de forma única a pergunta do enunciado. Então essa é a estrutura principal das questões do tipo Data Sufficiency, e a forma como eu recomendo que você aborde a questão do tipo Data Sufficiency é sempre olhando primeiro para o Statement 1. Tampa com o dedo, tampa com a caneta, o Statement 2. Você vai olhar só para o Statement 1, a primeira linha ali, e vai se perguntar, o Statement 1 ele é suficiente para responder a pergunta do enunciado de forma definitiva? Caso seja, você vai agora tampar o Statement 1 com a caneta, com o dedo, vai esquecer do Statement 1, vai olhar só para o Statement 2 e vai se perguntar, o Statement 2, ele responde de forma única e definitiva a pergunta do enunciado? Se sim, então os dois foram suficientes independentemente, a resposta correta é a D. Mas no caso de não ser o Statement 2 suficiente, a resposta correta é a A. Agora, se por um acaso o Statement 1 não for suficiente, aí você vai olhar para o Statement 2 e vai fazer as mesmas análises. Tampa o Statement 1 com o dedo lá e vai olhar só para o Statement 2. O Statement 2 ele é suficiente sozinho? Se ele for, a resposta correta é a B, porque nesse caso o Statement 1 não era suficiente, mas o Statement 2 é suficiente. Então a resposta correta é a B. Agora, se mesmo o Statement 2 não for suficiente, o Statement 1 não era, o Statement 2 não é, você vai ter que considerar os dois juntos. E é só nesse momento que você vai considerar os dois statements together, tá? Então, os dois statements juntos. E mesmo assim, eles podem ou não ser suficientes para responder a pergunta do enunciado. Se eles forem suficientes, aí você vai marcar a alternativa C. Caso eles não sejam, mesmo sendo juntados, né, a alternativa correta vai ser a E. Então esse é o fluxograma para você conseguir resolver uma questão do tipo Data Sufficiency. É o que eu recomendo para você. Agora vamos para as nossas traps, vamos para as nossas armadilhas em questões do tipo Data Sufficiency, mas com sistemas de equações. Primeira armadilha é quando a gente tem duas equações, mas que nem sempre são duas equações. Por exemplo, dá uma olhada nesta questão aqui. E olha só, a proposta é que a gente faça de math mão na massa, então eu espero que você esteja com o seu caderninho aí para fazer essa questão. Aproveita esse horário do almoço aí para praticar um pouquinho para o GMAT. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 1 minuto para você resolver essa questão e aí eu vou começar a fazer a resolução. Muito bom para você praticar. 1 minutinho e eu já mostro a solução para vocês. Manda um alô aí no chat para eu ver se você tá vivo, tá prestando atenção.
Opa, o Richard mandou aê. E aí, Richard, beleza? Vamos lá. Vamos ver se é aê, por que é aê. Então, deu um minutinho aqui. Olha só, se a gente for seguir aquele fluxograma, né, vamos considerar o Statement 1 primeiro. O Statement 1, ele sozinho é suficiente para a gente resolver a pergunta do enunciado? Qual é o valor de x? Ele não vai ser porque a gente tem aqui, ó, tem x e tem y nessa equação. São duas incógnitas numa única equação. E nesse caso, a gente pode ter infinitos valores possíveis para o x. Tá? Então, a gente não consegue cravar de forma definitiva que o Statement 1 ele é suficiente. Para ele ser suficiente, ele tem que dar uma resposta única para o valor de x, que é a pergunta do enunciado. Então, o Statement 1 ele não é suficiente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ignorar completamente o Statement 1 e vai olhar só para o Statement 2. Só que o Statement 2 ele tem lá 6x menos 4 é igual a 6y menos 4x. Beleza. Se eu rearranjar os termos, deixar o x com o x do ladinho e deixar o 6y também do lado esquerdo, o que a gente vai chegar numa equação que é 10x menos 6y igual a 4, que é a mesma coisa que a equação que a gente já tinha encontrado no Statement 1. E isso a gente já sabe que não é suficiente. Agora, se nem a 1 e nem a 2 são suficientes, a gente tem que juntar as duas informações. Juntando as duas informações, repara que como as duas informações são, na verdade, a mesma informação, na verdade, essas duas equações aqui, elas são a mesma equação disfarçada, né? Em formatos diferentes. Mas como a 1 e a 2 são a mesma informação e a gente já sabe que não é suficiente, a alternativa correta é a alternativa E. Então, isso aí, Richard, você acertou. A armadilha 1 é você bater o olho. Imagina, você está lá na prova, está fazendo com pressa, você olha assim, qual é o valor de x? Vê duas equações, duas incógnitas, você fala, bom, é isso, tem um sisteminha ali, eu sei que com duas equações e com... Se eu tenho duas incógnitas e eu tenho duas equações, eu consigo resolver um sistema e manda ver, parte para abraço. Mas aí você erra, né? Você fala que com as duas juntas você tem informação suficiente, quando na verdade você não tem, porque as duas equações são a mesma equação. Então essa é a armadilha número 1. Agora vamos falar da armadilha número 2. A armadilha número 2 é quando você tem duas incógnitas, mas que na verdade não são duas incógnitas. Vamos ver o que é isso, tá? Olha só, mais uma questão para você resolver. Eu vou dar mais um minuto e aí eu vou compartilhar a resposta com você. Tá? Lembrando que essa aqui é a nossa sessão de Math Mão na Massa, então bota a mão na massa para fazer essa questão. Daqui a um minutinho a gente corrige. C, vamos ver. Será que é C? Vamos corrigir essa equação. Olha só, essa questão, aliás, um segredinho aqui. Todas essas questões aqui, elas são chamadas de C-traps. Por que C-traps? Porque elas induzem a gente a pensar que a resposta correta é a C. Mas na verdade, não é a C. Então vamos lá, vamos resolver essa questão. Olha só, qual é o valor de A? Vamos começar olhando para o Statement 1. O Statement 1 é uma equação que tem duas incógnitas, A e B. Então, olhando só para o Statement 1, a gente não consegue cravar exatamente o valor de A. A gente tem infinitas possibilidades para o valor de A e de B. Então, o Statement 1 não é suficiente. O Statement 2 parece que é a mesma coisa, né? Porque tem A e B também. Porém, olha só a safadeza aqui. Porque se a gente repara que a gente tem esse sinal de menos na frente desse parênteses aqui, desses parênteses, olha só o que acontece. Quando a gente faz a distributiva desse sinal de menos para dentro dos parênteses, o que acontece é que a gente vai ficar com 5 menos 2a menos b. E o menos b aparece dos dois lados da equação. Ou seja, parece que a gente tem duas incógnitas, mas na verdade a gente tem uma só. Essa equação é a mesma coisa que 4a igual a 5 menos 2a.
Logo, para achar o valor de A, o statement 2 ele é suficiente sozinho. Então, a resposta correta é a B, porque o 1 não é suficiente, mas o statement 2 é suficiente. Ah, certo. Então já toma cuidado aí, ó, para as próximas questões. Você já sabe que a gente está falando das C-traps, ou seja, armadilhas que te induzem a responder a alternativa C, mas na verdade não vai ser. Tá bom? Então, vamos ver uma próxima armadilha. Armadilha 3 é quando uma das equações já está pronta para o abraço. O que é isso? Olha só esta questão, o Richard, caí na pegadinha, e é super comum. Ah, e só um comentário, tá? Teve um simulado que eu fiz, um dos simulados oficiais lá do GMAT, eu mandei muito bem na parte quantitativa, errei 2 questões. E adivinha qual foi uma das questões que eu errei? Uma dessa armadilha 2. Errei justamente uma questão dessas. Aí, quando eu tava olhando a resolução, eu olhei e falei, nossa, não acredito, cara, que eu errei um negócio desse. E assim, tem que tomar cuidado, porque parece simples a questão, mas tem a pegadinha ali, né? Então tem que tomar cuidado. Às vezes, nas questões de data sufficiency, não é só bater o olho e falar, ah, eu tenho 2 incógnitas, tenho 2 equações, então é a C. Né? Tem que desenvolver alguma delas, simplificar, para ver se você não cai numa dessas pegadinhas, né? Então, ó, mais uma questão para você. Vou dar 1 minuto para você meter a mão na massa. E a gente vai corrigir. Um minutinho para vocês resolverem. Deu 1 minuto aqui. E aí, qual você acha que é a resposta correta? Agora você já sabe que não é a C, né? Eu falei que é uma C-trap, essa aqui. E qual que será que é a resposta correta? Vamos corrigir então. Ah, tô com medo de nascer, mas acho que é ela. Então, parece muito, né? Mas olha só, uma das equações já está pronta para o abraço. Vamos ver como que uma das equações pode já estar pronta para o abraço. Aqui a gente tem um dado fornecido direto no enunciado, logo antes da pergunta. Então a gente vai considerar também como verdade que K mais 4M é igual a 12N. Ó, o Gabriel mandou aí, tô sem papel, mas a A já é suficiente. Perfeito, a A é a resposta correta. E vamos ver por quê. A pergunta é qual é o valor de K. Se a gente quiser transformar a pergunta, né, repara que a gente sabe que K mais 4M é igual a 12N. Então, eu posso reescrever o K passando esse 4M para o outro lado. E a gente vai ficar com K igual a 12N menos 4M. Que é a mesma coisa que 4 vezes 3N menos M. Ou seja, eu coloquei o fator 4 em evidência aqui nessa expressão. Quer dizer que o K é igual a 4 vezes isso aqui, que, adivinha só, já está no Statement 1. Ou seja, o Statement 1 ele já está pronto para o abraço, ele já responde, ele já é suficiente para dizer qual é o valor de K. Porque se a gente, mesmo não sabendo quanto vale o N e o M especificamente, a gente consegue responder qual é o valor de K. Tá? Então, 3n menos m igual a 5 faz com que o k seja igual a 20, porque é 4 vezes isso aqui que vai ser igual a 5, de acordo com o Statement 1. Então, a 1 é suficiente, não precisamos nem olhar para o Statement 2. Mas, se a gente for olhar para o Statement 2, repara que a gente tem n mais 11n igual a 15. Se a gente quisesse fazer aparecer um 3n menos m, será que a gente conseguiria? E a resposta é que não, porque olha só, multiplica essa equação por 3, a gente vai chegar em 3n mais 33m, não chega nesse menos m, não tem como transformar esse n mais 11 em 3n menos m, impossível. Tá? Então o Statement 2 ele não é suficiente sozinho. Como o Statement 1 já era suficiente, então a A é a resposta correta.
Então aí, parabéns, parabéns aí por vocês que fizeram, parabéns o Gabriel também que acertou, muito bom. Mas é uma questão que parece que é AC, né? É claro que aqui eu estou falando que todas essas questões são C-traps, são questões que te levam a crer que é AC, mas na verdade não é AC. Então, mas a tendência, imagina, você está no meio da prova, está vendo várias questões de tópicos diferentes, aí você chega nessa aqui e fala, opa, eu quero saber o K, mas o K está em função de M e de N. Eu tenho N e M aqui, não é suficiente. Tenho N e M aqui, não é suficiente, mas as duas juntas vão ser suficientes para eu achar o valor de N, achar o valor de M, com isso eu acho o valor de K. Opa, então essa é a armadilha que pode cair numa questão do GMAT, então fica ligado, tá? Essa é a armadilha 3. Vamos para a armadilha 4. Quando você tem um quadrado à espreita. Como assim um quadrado à espreita? Olha só, uma questão aqui para você. Vou dar 1 minuto para você resolver, meter a mão na massa e aí a gente já vai corrigir. Qual é a resposta correta dessa aí? Beleza, Gabriel. Vou ter que dar uma saída, mas vou tentar voltar para ver essas dicas. Pode deixar. Valeu aí pela participação. Um minuto, vamos corrigir essa aí. A pergunta é qual é o valor de y? E a gente tem duas equações aqui com duas incógnitas, né? Então, assim, olhando só para o statement 1, parece que não é suficiente, né? Olha só, do statement 1, quais valores de x e de y podem fazer o x mais y ser igual a 14? A gente pode ter o 1 e o 13, o 2 e o 12. Então, tem vários valores diferentes possíveis para o y. Já a gente já pode concluir que não é suficiente. Mas só para não induzir você a pensar só em valores inteiros positivos, considere o seguinte. O x e o y que satisfaz o statement 1 ainda pode ser, por exemplo, menos 1 e mais 15, 0.1 e 13.9, né? Ninguém falou que o número não poderia ser um número decimal, quebradinho, né? Ou um número negativo. Então, ó, só toma cuidado quando você for fazer questões do tipo data sufficiency para não assumir que as respostas são sempre inteiras positivas, como eu coloquei na linha de cima aqui, tá? Pela linha de cima a gente já conseguiria eliminar o statement 1, porque a gente tem mais de uma resposta possível para y, né? 13, 12 e assim por diante. Mas, enfim, eu quis mostrar esses outros casos para eliminar definitivamente o statement 1. Ele não é suficiente sozinho. Mas, vamos lá ver o statement 2. O statement 2 ele também não vai ser suficiente sozinho, porque olha só, x vezes y ser igual a 33, a gente pode ter isso aí como sendo o 1 e o 33, o 3 e o 11, a gente poderia ter o menos 1 e o menos 33, o 5 e o 33 quintos. Então tem muitas, infinitas possibilidades aí para x vezes y ser igual a 33. Então o statement 2, ele sozinho não é suficiente também. Agora, já que nenhum dos dois é suficiente sozinho, a gente tem como respostas possíveis ou a C ou a E. Então a gente vai ter que juntar os dois statements. Se eles forem suficientes sozinhos, a gente vai responder a alternativa C. Caso eles não sejam suficientes sozinhos, a gente vai responder a alternativa E. E o que acontece? Um erro comum é pensar que, bom, eu tenho duas equações, tenho duas incógnitas, vou conseguir resolver para chegar no valor de x e de y. O problema é que quando você junta as duas, repara que da equação de cima a gente sabe que x mais y é igual a 14, então eu posso passar esse y para o outro lado e escrever que x é igual a 14 menos y. Por exemplo, se eu substituo essa informação no statement 2, que x vezes y é igual a 33, o x, que era 14 menos y, eu posso colocar aqui ó, na equação e vai ficar com 14 menos y vezes y é igual a 33. Isso dá para a gente uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau no conjunto dos números reais pode ter até duas raízes. Tá? Então, e nesse caso aí a gente vai ter duas raízes possíveis. Tá? Então, nesse caso, como a gente não vai poder dar um único valor definitivo de resposta para o valor de y,
a gente não tem informação suficiente para responder a pergunta do enunciado, mesmo juntando os dois statements. Tá? Porque quando você junta os dois statements, tá? Quando você tem aqui uma adição e no outro statement você tem uma relação multiplicativa entre as duas incógnitas, então x vezes y, quando você junta os dois statements, você vai cair, sempre vai cair numa equação do segundo grau. Tá? E uma equação do segundo grau em reais, tá? Lembrando que no GMAT a gente sempre trabalha com números reais, não trabalha com números complexos, nada disso, números reais. A gente pode ter até duas raízes como resposta, tá? E nesse caso a gente vai ter duas raízes, então o valor de y, a gente não consegue cravar, o y vai ser tanto. Quer fazer um teste? Minha recomendação para essa questão, inclusive, que tem números mais simplesinhos, é nem fazer tudo isso aqui, ó. Tá? Claro que você pode eliminar mentalmente o statement 1 e o 2, mas não fazer a junção para chegar na equação do segundo grau. Não faça isso, porque senão você vai perder tempo à toa. Porque olha só, tenta encaixar dois números simples que multiplicados dão 33. O 3 e o 11 são números que aparecem mais na cara, né? 3 vezes 11 dá 33 e 3 mais 11 dá 14. Mas repara que eu peguei o 3 e o 11. E se eu pegar o 11 e o 13? Repara que eu não sei quem que é o 3 e quem que é o 11. Então, o y ele pode valer tanto o 3 quanto o 11. Então, só de olhar as duas aqui e tentar chegar numa resposta, né, mentalmente, não resolvendo a equação do segundo grau, tá? Mas tentando chegar mentalmente na resposta, você já pode descobrir que tem dois valores possíveis para y, mesmo juntando as duas. Logo, a gente não tem informação suficiente nem juntando as duas, então a alternativa correta é a E. Beleza? Então, fica a dica aí, tá? Às vezes você vai precisar resolver a equação, porque às vezes os números não são tão óbvios aqui, aí você vai ter que resolver para ver se você tem duas raízes, tá? Ou então você pode fazer a análise do delta da equação, mas esse não vem ao caso agora, tá? Depois a gente pode fazer uma aula específica sobre equações do segundo grau, que pode ser inclusive interessante, porque tem umas pegadinhas. Inclusive, só um recado sobre equações do segundo grau no GMAT, tá? Todas as questões que eu vi do GMAT, de equações do segundo grau, não exigiam necessariamente o cálculo da equação do segundo grau. Você conseguia fazer o ajuste, o cálculo que eu quero dizer, usando Bhaskara, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Não precisava daquilo. Você conseguia, por tentativa e erro, com alguns números simples, resolver a equação. Então fica a dica. Sempre que você chegar numa equação de segundo grau, pensa, opa, peraí que tem uma forma que eu com certeza posso chegar mais rápido aqui, tentando encaixar os números, tá? É meio que na tentativa e erro você consegue chegar mais rápido. Então, como no GMAT a gente quer resolver sempre as questões da forma mais rápida possível, fica a dica, tá? Chegou numa equação de segundo grau, pensa duas vezes, às vezes tem uma forma mais rápida de você resolver. Vamos lá, avançar então para a nossa armadilha 5. E a armadilha 5 me tirou a noite de sono. Estava preparando essa live para vocês essa última noite, e aí eu comecei a tentar generalizar essa armadilha 5. E o resumo da ópera é que eu vou apresentar essa armadilha 5 aqui para vocês, e a gente tem essa armadilha, ela é tão rica em termos de conteúdo que isso dá caldo para a gente discutir numa outra live. Então eu vou apresentar a armadilha aqui para vocês, tá? Vou deixar você resolver essa equação não, essa questão. Vou dar 2 minutos, a gente vai corrigir, mas fica o convite que a gente vai trabalhar numa generalização para você não cair nessa armadilha, tá? Então a gente vai trabalhar numa generalização para você conseguir resolver esse tipo de questão em 30 segundos, quando você encontrar esse tipo de questão. Eita, 30 segundos? 30 segundos, mas por enquanto só quero que você passe a reconhecer esse tipo de armadilha. Vamos lá, vou dar 2 minutos para você e a gente vai corrigir. Lembra que isso aí é o GMAT mão na massa.
Agora você já sabe que essa é uma C-trap. Então a resposta correta não é a C. Dois minutos! Teve uma razão, né, pela qual eu dei mais tempo para você resolver essa questão, porque essa é uma questão que dá mais trabalho mesmo. Mas vamos lá, vamos corrigir. A gente tem aqui uma historinha, um word problem, que fala: A rental car agency bought fleet vehicles in two sizes and prices. Some full-size cars that cost $10,000 each and some compact cars that cost $9,000 each. How many compact cars did the agency buy? Então a gente tem lá dois tipos de carros diferentes, cada um com um preço diferente. E aí a gente quer saber quantos carros compactos foram comprados. E o Statement 1 dá para a gente o total de carros comprados. Então, se você representar, por exemplo, no caso aqui, os carros que são os full size, eles são F. Os carros que são os compactos, eles são C. Então eu sei que F mais C é igual a 7. Isso é a informação do Statement 1. Aí a gente pode pensar, bom, isso não é suficiente porque eu posso ter 1 e 6, posso ter 2 e 5, e a gente tem várias soluções, né, para essa equação aqui, F mais C igual a 7. Beleza, então é insuficiente o Statement 1 per se, né, sozinho. E a gente vai olhar para o Statement 2, e o que acontece é que a gente chega nessa equação aqui, que é 10F mais 9C é igual a 66. Por que 10F? Eu estou considerando que os full size cars eles custam $10.000. Então é $10.000 vezes a quantidade de full size cars mais $9.000 vezes a quantidade de compact cars. Isso é igual a $66.000, tá? Que é o que está sendo dado no Statement 2. Agora esquece o Statement 1, tá? Estamos olhando só para o Statement 2. Aí o que parece aqui é que ele é insuficiente. Parece insuficiente. Porém, existe uma única solução inteira positiva para esse problema. E por que tem que ser uma solução inteira positiva? Porque F e C são quantidades de carros, certo? Não tenho como ter um carro negativo, não tenho como ter um carro fracionário. Então, a gente tem que ter como resposta para F e para C somente números inteiros positivos. E acontece que, neste caso, 10F mais 9C apresenta uma única solução que você consegue encaixar aí, de tal forma que 10F mais 9C dá o resultado de 66. Então, por mais que pareça que é insuficiente porque é uma equação aqui com duas incógnitas, E aí, para você reescrever o conhecimento que você teve na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, colocar um asterisco ali com um caso muito especial, que é quando você tem que buscar soluções inteiras positivas, pode ser que com uma única equação você consiga encontrar duas incógnitas. E nesse caso aqui, repara que F igual a 3 dá 10F dá 30, C igual a 4 dá 9C igual a 30, 9 vezes 4 vai dar 36, 30 mais 36 dá 66. Dá exatamente para a gente resolver essa equação e não existe outra solução inteira positiva. Você pode buscar aí, você não vai encontrar outra solução inteira positiva. Olha só que sacanagem. Por que sacanagem? Porque a gente sabe que o Statement 1 não era suficiente e o 2 sozinho ele é suficiente. Então o 2 sozinho é suficiente, a alternativa correta é a B. Mas olha só que sacanagem ainda maior. Porque olha só, as respostas aqui F e C estão dando 3 e 4. 3 mais 4 dá 7. Aí você pensa, opa, mas deu 7, que é o que está sendo dado no Statement 1. Então, talvez você consiga resolver olhando só para o Statement 2 e ainda depois pense, opa, mas a soma que está dando 7 quer dizer que eu usei o Statement 1, então a resposta correta é a C. Mas não é. Isso é uma C-trap. O enunciado está querendo te induzir a marcar a C, mas não é a C. Tá bom? Então, por que isso? Porque quando você está buscando soluções inteiras positivas apenas, tá? Você pode encontrar uma única solução quando você tem
mais de uma incógnita numa equação, por exemplo. Isso é possível, tá? É possível você encaixar uma única solução, tá? Agora, tá? Não quer dizer que vai ser possível para todas as equações, não é assim, tá? Mas você tem que ficar ligado nessa possibilidade aqui, tá? De A1 é claramente insuficiente, mas A2, por mais que pareça insuficiente, ela vai ser suficiente, tá? Inclusive, tem um nome específico para esse tipo de equação que tem somente soluções inteiras, tá? Ou para as quais a gente só busca soluções inteiras. Isso aqui, buscando soluções inteiras para essa equação aqui, isso aqui é uma equação chamada equação diofantina, em homenagem ao Diofanto, matemático grego do século III, que estudou, basicamente, ele é considerado meio que o pai da álgebra, porque, enfim, ele estudava muito essas equações aí e começou a formalizar a álgebra do jeito que a gente conhece hoje. Mas essa nossa live, esse horário do almoço, é muito pequeno para a gente comportar uma discussão sobre as equações diofantinas. Então a gente vai falar mais sobre essas equações diofantinas numa próxima live. Diz aí nos comentários se você quer uma live para a gente falar especificamente das equações diofantinas. Isso eu vi aparecendo em várias questões do tipo Data Sufficiency no GMAT. Então são questões geralmente de nível de dificuldade 650 mais, vamos dizer assim, 700 mais. Então se você, por exemplo, está fazendo a prova do GMAT oficial, está mandando bem, pode ser que apareça uma questão que vai te induzir ao erro. Você vai olhar e falar, opa, isso aqui é sistema de equação, é coisa trivial, vou marcar C. Aí erra. Tá? Mas se você está ligado na equação diofantina, você não erra. Então, diz aí para mim se você quer uma aula sobre equações diofantinas. Inclusive, se você não está assistindo esta videoaula ao vivo, você pode enviar uma mensagem para mim lá no Instagram do Matemática para GMAT. Fica à vontade para entrar em contato comigo, tá? Parabéns por ter chegado até o final da nossa aula. Você agora conhece as 5 pegadinhas, as principais armadilhas em questões de sistemas de equações, nas questões de Data Sufficiency do GMAT. Uau, super específico! Mas você agora está mais próximo de não cair nessas pegadinhas. Ah, o Richard, com certeza, diofantina pra gente. Bora lá, bora lá. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários ou então me manda uma mensagem lá no Matemática para GMAT, lá no Instagram. Eu respondo todo mundo, tá? Enquanto eu posso responder todo mundo, eu respondo todo mundo. Então, ficou com dúvida, dá um alô lá pra gente. Falou, galera. A gente se vê agora na nossa próxima live. Eu vou divulgar pelo Instagram, inclusive, quando que vai ser a nossa próxima live. Vou ver quando será possível. Quem sabe amanhã? Não sei ainda. Eu confirmo hoje nos stories. Falou, abração!